Alô, pessoal! Outra vez estamos aqui, canal X Química, para apresentar hoje a vocês a continuação da história da química, como nós estávamos. Alô, pessoal! Canal X Química, outra vez com vocês, História da Química, parte 2. Agora nós vamos de Boyle até Heisenberg e um pouco além disso. O que a gente vai falar é sobre Boyle. Bom, o nome dele era Robert Boyle e ele estudou o comportamento dos gases e descobriu a relação inversa entre volume e pressão, ou seja, quanto maior a pressão que eu aplico a um gás, menor será o seu volume. Então ele afirmou que toda realidade e mudanças podem ser descritas em termos de partículas elementares e seus movimentos. Ou seja, ele estava aí já dando uma ideia de como era o comportamento dos átomos. Temos o Priestley. Esse Joseph, ele não concordava que o ar era um elemento indivisível, como era na época que se falava, né? E ele, através desse aparelho que vocês estão vendo aí, ele separou o oxigênio e com essa separação ele mostrou que o ar era realmente composto de outros gases e ele também foi o inventor da água com gás. Depois dele, nós temos aí o Proust, né? O Joseph Proust, que estudou os elementos compostos, os elementos químicos, e declarou a lei de Proust, ou seja, um composto químico sempre terá a sua própria relação característica dos elementos complementares, ou seja, a maneira como eles se combinam sempre será a mesma. E essa combinação de sempre ser a mesma é uma das grandes leis que hoje norteiam o cálculo estequiométrico. Depois dele, nós temos aí o Lavoisier, nosso velho conhecido por conta da lei da conservação da massa, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele foi um químico francês que trabalhou muito, ele era fissurado na história de sistema métrico, nas medidas, os pesos, as medidas uniformes. E com essa história dele trabalhar com isso, ele trabalhou com o mercúrio, né? E ele separou o mercúrio e ele viu que a quantidade de mercúrio que antes e depois de sofrer um processo de evaporação, a massa continuava a mesma. Então, ele chegou nessa conclusão, que a massa não se perdia, ela podia se transformar, mas se perder, não. Aqui nós temos, pelo amor, não se assustem, esse é o Amadeo Avogadro, que era um advogado italiano que começou a estudar ciências. Também com essa cara ele não podia estudar outra coisa, né, gente? Vamos esclarecer bem. E ele que é o grande inventor dessa história de mol, ou seja, que o número de uma molécula, o número de moléculas de uma amostra de 1 grama de peso molecular de uma substância pura tem exatamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. E essa palavra mol, que foi definida por ele, essa palavra mol hoje é aplicada a qualquer coisa. Você tem mol de átomos, mol de moléculas, mol de milho, mol de arroz, mol de feijão, mol de batatinhas fritas e tudo. 1 mol sempre vai significar 6 elevado a 10, 6 vezes 10 elevado a 23. E é chamado de o número de Avogadro. Depois dele nós temos o Dalton, e aí com o Dalton a gente já começa a ver as teorias atômicas aparecerem, né? Porque o Dalton, ele foi o primeiro que, se baseando na lei da conservação das massas, na lei das proporções constantes, ele afirmou que a matéria é composta por átomos e esses átomos são indivisíveis. E todos os átomos de um determinado elemento, eles vão possuir massa e propriedades idênticas. E que os compostos são combinações de 2 ou mais tipos diferentes de átomo. E que uma reação química é um rearranjo de átomos.
A teoria do John Dalton, a teoria atômica, hoje é conhecida como a teoria semelhante, o átomo semelhante à bola de bilhar, maciço, indestrutível, indivisível, tá? E nós temos aí o Thomson, né? O Thomson, ele fez as experiências com os raios catódicos e nessas experiências ele descobriu os elétrons. Então vai lá, gente. Thomson é o pai dos elétrons. Então os corpos são eletricamente nêutrons e com a descoberta dos elétrons, ele também concluiu que se tem uma parte neutra, também deve ter uma parte positiva, né? E ele chamou ao modelo dele, que seria uma massa positiva incrustada de átomos, como vocês estão vendo aí no slide, como sendo o pudim de passas. E esse modelo ficou conhecido exatamente com esse nome, pudim. Nós temos o Rutherford. Bom, o Ernest Rutherford, ele não estava muito confiante nessa história de que o átomo fosse indestrutível, indivisível, maciço. Aí ele criou a famosa experiência dele, que vocês estão vendo aí abaixo, onde você tem uma caixa de chumbo, dentro um elemento radioativo, que é o polônio, que emite raios alfa, lembra bem disso, são os raios alfa, que atravessam uma placa muito fina de ouro. E ele observou o quê? Que a maioria dos raios, como vocês veem no desenho, passa diretaço. Alguns se desviam, mas a maioria passa direto e são marcados nessa placa de sulfeto de zinco. Bom, o que ele imaginou disso daí? O seguinte, qual foi a interpretação que ele deu? Ele deu que se o átomo fosse totalmente maciço, os raios iam passar direto. Só que o raio não é maciço. Então, o que acontece? Tem espaços vazios. E nesses espaços vazios, a maioria vai passar direto, mas alguns vão bater no centro do núcleo e vão desviar. Outros vão bater ocasionalmente num elétron e vai desviar também. E ele criou um modelo sugerido por Rutherford, que é esse modelo que vocês estão vendo aí, que é o chamado sistema planetário, onde você tem um núcleo pequeno, positivo, e os elétrons girando em órbitas ao redor. Aí nós temos o Niels Bohr. O Niels Bohr, que era muito esperto e muito interessado nessa dinâmica dos elétrons, ele disse que o elétron não podia sim ficar girando de qualquer jeito, de qualquer maneira, que tinha que ter alguma maneira mais definida de como esses elétrons estavam posicionados, como que eles giravam. Então ele disse que eles giravam em órbitas e que essas órbitas tinham uma quantidade determinada de energia, que ele chamou de quantum. E essa energia, quando o elétron salta de uma órbita para a outra, esse quantum, ele pode ser recebido pelo elétron, essa quantidade de energia, e depois quando ele retorna de novo para a camada dele, essa quantia de energia é emitida em forma de luz ou forma de cor. E essa é uma explicação para os fogos de artifício, porque vocês veem que os fogos de artifício, eles são explosões de cor, e é exatamente isso, os elétrons recebem a energia que é dada pelo acionamento dos fogos de artifício, ficam extremamente energizados, saltam de uma camada para outra, e quando retornam, emitem a luz e o calor. Aí nós temos outro personagem aqui, que talvez vocês não conheçam muito, mas é o Sommerfeld. Sommerfeld, essas órbitas que o Bohr estava propondo, que eram órbitas circulares em torno do núcleo, ele achou que não era bem assim, não. Que essas órbitas estavam mais para elípticas do que para circulares. E as energias também não eram a mesma. Então, a única circular era a primeira órbita que ficava em torno do núcleo. As outras eram elípticas.
E isso deu origem aos orbitais SPDF, né? E o que é orbital? Orbital é a região de probabilidade de encontrar um elétron. Vocês sabem, gente, elétron, além de ser pequeno, ele é muito danado, ele é que nem criança pequena. Então, o que acontece? Você nunca sabe direito onde que ele está. Aí nós temos aqui o James Chadwick. Esse físico, ele constatou que os núcleos dos átomos, assim como as partículas alfa, continham em sua estrutura, além dos prótons, que conferiam uma carga positiva, outras partículas, para poder dar justamente não só a forma, como também a possibilidade dos prótons ficarem lá dentro, e são os nêutrons. Então, o Chadwick, ele é o pai dos nêutrons, e são os nêutrons que fazem com que os prótons não fiquem sofrendo repulsão lá dentro do núcleo. Depois dele, nós temos esse Schrödinger, espero estar falando o nome dele correto, tá? O Irving. Então, o que aconteceu? Esse foi o que introduziu o conceito de orbital, como sendo a região de maior probabilidade de encontrarmos um elétron. Isso baseado nas teorias de Einstein, de Planck e de de Broglie. Esse de Broglie a gente vai ver depois. Então, o que ele imaginou? Ele imaginou o seguinte, que esse orbital, o orbital S, que é aquele que está mais próximo ao núcleo, vai possuir uma forma esférica. O orbital P em forma de halteres. O orbital D, o F e o F já são orbitais extremamente complexos que não dá para serem visualizados dessa maneira 2D, só de maneira 3D, porque eles são colocações de vários halteres, são formas bem complicadas. A gente está falando aqui do de Broglie, né? Que o Louis de Broglie, ou Broglie, creio eu, né? Que eu falei o nome do sujeito errado, mas também desse jeito, né? Então, olha aqui. O que esse francês fez? Ele começou a falar da mecânica ondulatória. Então, a ele que a gente pode dizer que o elétron, ele tem um caráter duo, porque apesar de apresentar uma massa muito pequenininha, ele se comporta como partícula e se comporta como onda. Então, ele tem esse caráter duo, que a gente chama de comportamento dual, que hoje é o que é aceito nesse modelo atômico, né? No modelo atômico, os elétrons eles têm a capacidade não só de se movimentar como uma partícula, mas também como uma onda pela eletrosfera. Aí depois nós temos Heisenberg, aqui todo risonho, olhando para a gente, mas o princípio dele é o princípio da incerteza, né? Que diz que nós não podemos medir a posição e a velocidade de um elétron com precisão absoluta. Ou a gente sabe de um, ou a gente sabe de outro. Os dois ao mesmo tempo, não. E é o chamado princípio da incerteza. E ele ficou incerto e nós... Vem o Pauli, não confunda Pauli com Paulinho, tá? Esse Pauli tá meio nervoso aí na hora, né? Então, o princípio da exclusão de Pauli, o que ele diz? Ele diz que dois elétrons, eles não vão poder ocupar o mesmo orbital se eles estiverem os mesmos números, né? Então, os mesmos valores. Então, se ele tiver a mesma camada, ele tiver o mesmo orbital, ele tiver o mesmo número magnético, ele vai ter que ter spins diferentes, ou seja, eles vão ter que rodar em sentidos contrários para poder ocupar a mesma casa. Então, cada elétron ele vai ter o seu conjunto de números quânticos particulares e não tem dois elétrons dentro de um átomo que tenham o mesmo conjunto de números quânticos. Esse é o princípio da exclusão. E aí nós temos o Unde, Friedrich Unde, que estabeleceu a regra de Unde, onde ele diz que os orbitais
são preenchidos primeiro com os elétrons todos no mesmo sentido, ou seja, se são elétrons de spin rodando para cima, preenche todos os orbitais primeiro com os elétrons de spin rodando para cima. Depois que você terminou de preencher, aí você volta preenchendo com os elétrons no sentido contrário, tá? Então, primeiro preenche tudo e depois volta. Esse é a regra de... E a gente aqui agradece as imagens que foram retiradas de vários sites, tá? Aí estão aí para vocês, de onde nós retiramos. Agradecemos a presença, agradecemos a sua visualização. Qualquer dúvida, entra lá no blog do X-Química, que é o blog xquimica.blogspot.com. Mande suas dúvidas, mande seu recado ou aqui através do canal X-Química, que nós com todo prazer responderemos. Ok? Muito obrigado e até